Bora então falar de sinalização de trânsito. Esse conteúdo cai muito em prova e é coisa que a gente vê demais no dia a dia dirigindo. Então tem que conhecer mesmo, tem que dominar. Então por isso, vem comigo na tela. Vamos ver aqui algumas disposições preliminares. Olha, todo cidadão tem o dever de conhecer, proteger, respeitar e obedecer. Presta atenção, conhecer, proteger, respeitar e obedecer. Guardaram aí? E aqui vocês prestem atenção também que eu coloquei cidadão, destacado em vermelho, bem forte aqui para vocês. Por que cidadão e não condutor? Porque não é só o condutor que tem que conhecer sinalização, não. Os pedestres também, os ciclistas também, ou seja, todo cidadão usuário do trânsito precisa conhecer a sinalização de trânsito. Aqui ainda diz que não é atribuído ao cidadão o direito ou o dever de implantar sinalização de trânsito. Veja, ele tem que conhecer, proteger, respeitar e obedecer. Implantar, não, tá? Implantar não é função do cidadão. O cidadão até tem o direito de reivindicar, solicitar. Ele vai acionar o órgão de trânsito com circunscrição sobre a via e vai dizer, eu acho que lá em frente à minha casa cabe uma sinalização de área de proibido estacionar, porque ele está atrapalhando o trânsito, coisa e tal. Aí o órgão de trânsito vai fazer uma análise técnica, um estudo sobre aquilo ali e observando que de fato cabe aquela sinalização, ele pode atender então a solicitação do cidadão. Agora, se não couber, se vê que não, ali não é o local para poder aplicar esse tipo de sinalização, ou talvez seja uma outra sinalização, outra medida, outra intervenção do trânsito tem que ser feita, o órgão também vai justificar e, obviamente, não vai fazer, porque ele não é obrigado a atender a toda a solicitação do cidadão. Tá? Então, é direito do cidadão reivindicar, mas implantar, o próprio cidadão ir lá e implantar a sinalização, isso ele não pode. E olha que interessante, aqui no bairro onde eu moro mesmo, tem gente que pintou em frente à casa dele assim, no chão, no pavimento, uma área de cor amarela. O que ele quis dizer com aquela sinalização ali? Que ele não pode estacionar. O que ele está fazendo? Ele está particularizando uma área pública, a via pública. Não é porque está em frente à casa dele que ele tem que sentir no direito que ninguém pode estacionar ali. Infelizmente, tem cidadãos desse naipe, não é verdade? Então não pode. O cidadão não pode, não tem o direito de implantar sinalização por si só. E aqui diz que a sinalização nas vias pertencentes a condomínios e vias de áreas de estacionamento privado de uso coletivo é de seu proprietário. A sinalização é a responsabilidade de sinalizar os condomínios, as vias pertencentes a condomínios. Ou então aquelas de estacionamento privado de uso coletivo. Quem vai fazer isso é o próprio proprietário. Condomínio, acho que todos vocês sabem bem o que é. Muitos de vocês certamente até moram em condomínios. Agora aqui, o estacionamento privado. O estacionamento de um shopping, o estacionamento do supermercado, ele é privado, ele é particular, ele é do shopping, ele é do supermercado. Mas ele é de uso coletivo. As pessoas usam aquelas áreas ali. Então, quem é que vai sinalizar essas áreas? Tanto de condomínios quanto de estacionamentos privados de uso coletivo? O proprietário desse condomínio ou do estacionamento. E agora, conhecendo um pouco mais sobre tipos e classificações de sinalização de trânsito. Porque quando eu falo com a pessoa assim, sinalização de trânsito, já logo pensa assim, são as placas de trânsito. São muitas placas, eu tenho que decorar todas elas. Quem dera se fosse só placas. A sinalização de trânsito ela é feita por intermédio de várias maneiras, que é o que a gente vai ver aqui. Não é só placa não, tá? E aqui está, sinalização vertical, horizontal, dispositivos auxiliares de sinalização, sinalização luminosa, sinalização sonora e sinalização gestual. Vamos entender cada uma delas? Vertical são as placas, essa é a que vocês conhecem bem, né? Horizontal é aquela que está no piso, no pavimento. É aquela linha divisória de fluxo, é a linha de bordo, é aquela que demarca a área de estacionamento, é aquela simbologia que tem no chão, mostrando que ali é uma área de estacionamento para veículos de pessoas com deficiência, ou idoso, ou ambulância, e por aí vai. Toda sinalização que é fixada ou pintada no piso, no pavimento. Os dispositivos auxiliares são aquelas sinalizações que vêm para auxiliar, conforme o próprio nome já sugere, né? Barreiras, tachões. O que são essas barreiras, hein? Costuma ser cavaletes, costumam colocar ali cavaletes, né, de trânsito, está lá, órgão de trânsito no cavalete, obstruindo ali a passagem numa determinada via. Lógico que o nome daquilo no trânsito não é cavalete, quem usa o nome de cavalete é o pedreiro, né, o pintor,
Ali no trânsito se chama barreira mesmo, no caso do cavalete, é barreira móvel. Tachões são aquelas tartaruguinhas, né, que eles vão pregando no chão ali com aqueles refletivos luminosos. Enfim, são dispositivos auxiliares, daqui a pouco a gente vai ver melhor sobre cada um deles. Sinalização luminosa. Semáforo. Semáforo é um exemplo de sinalização luminosa. Sinalização sonora. Silvos, apitos executados pelo agente de trânsito. E a sinalização gestual ela pode ser executada tanto pelo agente quanto pelo condutor. Cada uma delas a gente vai ver com maiores detalhes a partir da próxima tela. Aqui, antes de começar a falar sobre cada um, a gente vai ver aqui também uma famosa hierarquia. Isso aqui é cobrado em prova uma quantidade que vocês nem imaginam, gente, isso cai demais. Como nós temos vários tipos de sinalizações, vai acontecer de alguns casos elas se encontrarem, se confrontarem. Quer ver, por exemplo? Vai ter um lugar lá que tem um semáforo e debaixo do semáforo tem uma placa de parada obrigatória. Agora olha que problema. Vai ter hora que esse semáforo vai estar no verde. E aí? Semáforo verde é para você seguir. Prossiga com o veículo. E a placa de parada obrigatória é uma ordem de imobilização total do veículo no ato da placa. O que você faz? Se você obedecer o sinal, você desrespeita a placa. E avançar uma placa de parada obrigatória é infração gravíssima. Como é que funciona? Aí entra a hierarquia. Quem que prevalece, o semáforo ou a placa? O semáforo. Ah, Ronaldo, então tem um erro ali, não era para ter aquela placa? Não, não tem um erro não. Porque pode acontecer de uma queda de energia, pode acontecer de alguns momentos esse semáforo ser desligado, principalmente de madrugada, aí eles não querem colocar só o amarelo, o alerta, né, que normalmente eles fazem isso do semáforo, não querem ou não tem como colocar, eles desligam ele e deixam só pela sinalização de placa ali, que é a placa de parada obrigatória. Então não é que é um erro. Existindo ali duas ou mais sinalizações numa única situação, é só você aplicar a ordem de hierarquia. Qual que prevalece sobre a outra? É o que a gente vai ver aqui agora na tela e coisa que cobra demais na sua prova, não tenha dúvida disso. Então, em primeiro lugar aí, são as ordens do agente de trânsito. O agente ele vai emitir as ordens dele por meio de gestos, né? Gestos e também por meio de silvos, apitos. Ele vai tanto gesticular quanto vai apitar. Essa sinalização emitida pelo agente, ela prevalece sobre as normas de circulação e todos os outros sinais. Não tem nenhuma outra sinalização no trânsito que sobreponha a do agente. O agente de trânsito em primeiraço aqui. Beleza? Bom, abaixo do agente vem o semáforo. Observa as indicações do semáforo sobre os demais sinais. Esse é o segundo aqui na hierarquia. Abaixo do semáforo vem as demais sinalizações. Olha, as indicações dos sinais. Quais são as demais sinalizações? A horizontal, a vertical. A horizontal é a que está no pavimento, por exemplo, a linha de retenção. A vertical é a placa, né? A placa de parada obrigatória. Então, essas demais indicações elas prevalecem sobre as demais normas de trânsito. Então, assim, para ficar bem simples, primeiro o agente, segundo o semáforo, terceiro, demais sinais e, por último, onde não tiver sinalização nenhuma, aí vão entrar as normas de trânsito. Guardem isso, anotem, escrevam no braço, tatuem no braço ali, porque isso cai mesmo em prova, e caindo você não vai errar uma questãozinha dessa, né? Além de que, no trânsito, você se deparando com uma situação que depende ali de hierarquia, você já sabe. Ó, o semáforo está vermelho, mas tem um agente de trânsito lá de baixo apitando assim, ó, que é para você seguir, né? Um silvo breve, que é para seguir, e com a mãozinha, ó, vem, pode passar. E aí, respeita o semáforo ou o agente? O agente, porque a ordem dele prevalece sobre o semáforo e outros sinais, não é verdade? Então é isso aí. E agora a sinalização vertical. Vamos falar sobre cada uma daquelas que a gente viu no slide anterior lá. Ó. Sinalização vertical são as placas que podem ser de regulamentação, de advertência ou de indicação. Guardem bem isso. Sinalização vertical são as placas e elas são divididas em 3 grupos. Regulamentação, que tem esse padrão aqui. Vocês podem observar que as placas de regulamentação elas usam muito a cor vermelha, as cores, né? Vermelha e branca. Vermelha e branca. Usam-se muito essas duas cores. E a maioria delas usam preto também, né? Porque as simbologias, os pictogramas que vem aqui dentro, isso que está aqui dentro chama-se pictograma, vem na cor preta, com exceção aqui no parada que vem o par e nem em cor branca. Mas enfim, esse é o padrão. Qual que é o padrão das placas de regulamentação? Circular, tá? Daqui a pouco a gente fala melhor delas aí.
Logo aqui embaixo a gente tem o grupo das placas de advertência. Perceba que já tem um outro padrão, ó, outras cores. Aqui a gente não usa mais o vermelho, o branco, nada disso. A gente usa o amarelo e o preto. O formato também já muda. E por fim, o terceiro grupo de placas aí são as placas de indicação. Elas têm vários formatos e cores. A gente vai ver melhor sobre cada uma delas daqui a pouquinho. Bom, aqui a gente já tem a sinalização vertical, que são as placas de regulamentação. Já filtrou bastante aqui. Percebam, olhem o formato padrão delas. Formato circular, cores vermelha, branca e preta. A cor predominante, que é aquela que mais chama atenção, é o vermelho aqui, né? Eu costumo pedir em prova. Qual que é a cor predominante aqui? Aquela que mais atrai a atenção? É o vermelho. A finalidade desse tipo de sinalização é proibir, obrigar, restringir. Elas são placas imperativas, exprimem sentido de imposição. É exatamente isso. Toda vez que você se deparar com esse grupo de placas, que é de regulamentação, elas vão estar sempre proibindo alguma coisa, elas vão estar sempre restringindo alguma coisa, obrigando a alguma coisa. São placas imperativas, elas ordenam mesmo. Entenderam? Perceba que aqui nós temos a placa de dê a preferência e logo na frente nós temos a placa de parada obrigatória. O que a gente consegue perceber de diferença dessas placas em relação às demais? Todas as placas de regulamentação vão ter o formato circular. Não é redonda não, tá? Redonda é bola. Isso aqui é circular, é um círculo. Todas, com exceção dessas duas. Essas são as duas únicas placas de regulamentação que não têm o formato circular. Será que é por acaso? Não, não é por acaso. Essas placas de dê a preferência e de parada obrigatória, elas precisam ser identificadas até quando observadas por trás. Imagine, você está chegando num cruzamento, aí tem uma placa de parada obrigatória, ou então de dê a preferência, de frente para você, bacaninha. Então você se aproximou, viu que a placa é de parada obrigatória, viu que a placa é de dê a preferência, o que você tem que fazer? Diminuir a velocidade e parar. Parar se for de parada obrigatória, parar na de dê a preferência se vier outro veículo. Bacana, parou. Você está vendo ela, está de frente para você. Mas e aquele motorista que está passando lá na via transversal? A vez é dele, né? Porque se tem uma placa te obrigando a parar, lá ele não precisa parar, ele deve passar. Se ele parar lá também, ele pode fazer essa parada de forma inesperada. Às vezes quem está atrás dele não estava esperando que ele fosse parar, e ele para e há uma colisão na traseira. Ele pode prejudicar o trânsito, a fluidez do trânsito, parando onde não precisaria. Mas, coitado, como é que ele vai saber que ele pode ir porque tem uma placa de parada obrigatória para você? A placa está de costas para ele. Aí é que está. O formato dela já diz que placa que é. Quem observa uma placa por trás e vê que ela tem um formato octagonal, ou seja, tem 8 lados, ele já sabe, opa, aquela é uma placa de parada obrigatória. Se ela está de costas para mim, é porque eu posso passar, porque o outro lá tem que parar. Entenderam? Não existe uma placa que diga assim, vai que a preferência é sua. Pode ir que tem uma placa de parada obrigatória lá para o outro. Não existe. Então aquele condutor que está passando na transversal lá, ele tem que conhecer essa placa mesmo quando observada por trás. E é por isso que a placa de parada obrigatória e a placa de dê a preferência tem esses formatos diferenciados das demais, tá bom? A de dê a preferência é triangular, a de parada obrigatória é octagonal. Então já sabem, todas as placas de regulamentação têm o formato circular, com exceção da dê a preferência, que é triangular, e a de parada obrigatória, que é octagonal. Agora, uma última informação que vocês precisam saber sobre essas duas placas aqui. A de parada obrigatória, o condutor vai ter que imobilizar totalmente o veículo, independentemente de estar ou não vindo outro veículo na transversal. Tem parada obrigatória como se tivesse o semáforo vermelho, a luz vermelha do semáforo, tem que chegar a imobilizar. Já de dê a preferência, ele vai apenas diminuir a velocidade e parar se vier outro veículo. Agora presta atenção nisso. Todos os motoristas, sem exceção, eles olham a placa de parada obrigatória e não imobilizam totalmente o veículo. Eles apenas diminuem a velocidade, vão devagarinho, olham para um lado e para o outro, não vindo ninguém, eles não imobilizam, eles passam, vão embora. Esse é um procedimento a ser adotado
quando for a placa de dê a preferência. Aí sim, vai só diminuir a velocidade, olhar, se não vier ninguém pode ir embora, só vai parar se vier outra pessoa. Isso é na placa de dê a preferência. Na placa de parada obrigatória tem que imobilizar, mas não está vindo ninguém, mas tem que imobilizar. Ah, Ronaldo, mas é um exagero, o problema é da engenharia de tráfego que colocou essa placa ali inadequadamente. Essa placa de parada obrigatória deveria ser usada quando você vai entrar numa via de grande fluxo, muito fluxo, você está saindo de uma via assim, de pouco movimento, vai entrar numa de grande fluxo. Ao invés de colocar um semáforo, coloca a placa de parada obrigatória, bacana. Ou então numa situação onde você está saindo de uma via assim, mais pacata e não consegue ter uma visualização legal da via onde você está entrando. Pouca visibilidade. Aí o seguro adequado é o quê? Imobiliza o carro e olha com atenção. Aí sim. Só que a engenharia de tráfego acaba pecando mesmo. Coloca essa placa de parada obrigatória onde caberia uma de dê a preferência. E aí o pessoal acaba não respeitando, só diminui a velocidade, olha, não vem ninguém, vai embora. Se você fizer isso na hora do seu exame de direção, é reprovação instantânea, porque isso é uma infração de trânsito gravíssima, e a infração de trânsito gravíssima na hora do exame incide numa falta eliminatória. Tá? E tem muito candidato que ele pisa no freio, bota a primeira, diminui a velocidade, ele quase para, ele vai devagarinho assim, quase para, mas não para. Se ele não imobilizar totalmente o veículo, por um segundo que seja, ele vai ser reprovado. Isso acontece demais, cuidado com isso na hora da sua prova de prática de direção, tá? E aqui, para fechar essa parte de placas de regulamentação, está dizendo aqui que constitui infração de trânsito o desrespeito às placas de regulamentação. Ora, mas isso é óbvio, não é não? Se eu não respeitar a sinalização, eu cometo a infração de trânsito. Não é tão óbvio assim não. Porque as placas de advertência, aquelas amarelinhas, ou então as placas de indicação, aquelas que têm cores e formatos diversos, não é infração desobedecer uma placa daquela. Como assim, Ronaldo, não é? Porque não tem nem como desobedecer. Elas não te obrigam a nada, elas não te proíbem de nada. Se não obriga a nada, não proíbe de nada, como é que você vai desobedecer? Confere. Somente as placas de regulamentação são placas imperativas, impositivas. Somente elas, as de regulamentação, é que obrigam, proíbem alguma coisa. E desrespeitar essas placas é infração de trânsito. Nas demais, não. Então já fica ligado nisso aí. Infração de trânsito é relacionada às placas de regulamentação somente. Bom, agora nós chegamos às placas de advertência. A finalidade delas é outra, não é impor nada. Veja, é só alertar. Olha, finalidade, alertar. Olha o padrão dessas placas. Cor predominante, aquela que mais chama atenção, a cor amarela. Quais são as cores usadas nessas placas? Amarela e preta. Ah, Ronaldo, eu estou vendo essa aqui que é de cor laranja. Sim, a placa de obras, ela tem essa cor diferenciada justamente que é para você entender que ela está ali como uso temporário, até porque a via não fica em obra permanentemente, né? Então, olha, adverte os condutores quanto a riscos e circunstâncias encontradas ao longo da via. Lembrando que, como não tem como desobedecer essas placas, porque elas não proíbem nem obrigam a nada, então não cabe infração, não tem essa relação de infração de placas de advertência no caso de desobediência, somente para as de regulamentação mesmo que nós vimos no slide anterior. Tem agora a sinalização vertical de indicação, que é o terceiro e último grupo das placas de trânsito. A finalidade é mostrar, orientar. Quais são? Nós temos aí placas de identificação de rodovias, nós temos placas de atrativos turísticos, nós temos placas de serviços auxiliares, nós temos placas que indicam locais, sentidos e distâncias, nós temos placas educativas, nós temos placas que são chamados marcos quilométricos. E prestem bem atenção, as placas de indicação têm caráter meramente informativo e educativo. Não alertam de nada, alertar a finalidade das placas de advertência, as amarelinhas. Não proíbem nem obrigam a nada. Proibir e obrigar é a finalidade das placas de regulamentação, as vermelhinhas. Aqui elas têm a finalidade de informar, educar, orientar. Agora preste atenção comigo, veja essas aqui, ó, de identificação de rodovias. Se você olhar essas três placas e eu te perguntar qual delas que está sinalizando ali que você está numa rodovia federal. Bom, essa primeira aqui tem o MG. MG é a sigla do estado de Minas Gerais. E embaixo a gente tem o BR,
que é a sigla da União, Brasil. E aí, Ronaldo, essa aqui é uma placa que vai ser encontrada numa rodovia estadual ou federal? É federal, porque ela tem o BR. Tem o BR de Brasil, é federal. E por que tem esse MG aqui, Ronaldo? Porque é uma rodovia federal que nesse momento está passando por dentro do estado de Minas Gerais. Ela, por ser uma rodovia bem longa, aliás, essa 116, se eu não me engano, é que liga inclusive com o Rio de Janeiro, daqui a alguns quilômetros ela vai continuar aqui, BR-116, só que no lugar de MG vai estar RJ. Então guardem bem isso. Se tem o BR, a sigla BR, ela é uma rodovia federal. Essa outra, cá da frente, ela só tem a sigla do estado. Nesse caso aqui é PR. PR é a sigla do Paraná. PR 410. Tem BR de Brasil aqui dentro? Não tem, só tem a sigla do estado. Então, nesse caso, ela é uma placa que identifica uma rodovia estadual. Se fosse em Minas, obviamente, estaria aqui MG. Se fosse no Rio, RJ, São Paulo, SP, Roraima, RR e por aí em diante. E essa última aqui, Ronaldo, essa do meio aqui. Essa é uma rodovia Pan-Americana. Está até escrito aqui dentro, ó, via Pan-Americana. É porque não americana aqui dentro, eles colocaram só Panam, né? Via Panam. Via Pan-Americana. Ela é uma rodovia que excede os limites do território brasileiro. Então ela é uma rodovia, vamos dizer assim, que internacional. Ela excede os municípios os limites do Brasil. E aqui em cima está Brasil por quê? Porque ela é uma via pan-americana que nesse momento está passando por dentro do Brasil. É o mesmo raciocínio que a federal aqui, né? Rodovia federal que nesse momento está passando por dentro de Minas. Aqui é uma rodovia pan-americana que nesse momento está passando por dentro do Brasil. Isso aqui é uma rodovia estadual, que ela só vai ficar dentro do estado mesmo do Paraná. Tá joia? As placas educativas, elas têm esse formato aqui, ó, sempre nesse padrão, retangular, grandonas, fundo branco e com uma mensagem escrita de cor preta. Então, mensagem escrita vem mesmo nas placas de educativa. Use o cinto de segurança, obedeça a sinalização, longo trecho em declive, verifique os freios, desça engrenado, tem uma série de mensagens educativas que podem vir dentro dessas placas. Prestem bem atenção no padrão das placas educativas, tá? As de serviços auxiliares estão aqui embaixo, elas vão mostrar que às margens da via ou ao longo daquela via, você tem serviços aí como abastecimento, restaurante, serviço mecânico, assim como vários outros que a gente vai ver todas essas placas daqui a pouco. Da mesma forma, tem também aquelas que mostram, orientam, demonstram sobre áreas de atrativos turísticos, teatro, montanha, praça, praia e por aí vai. Essas aqui eu já disse que elas indicam locais sem distância. Olha, Zona Leste, olha a setinha mostrando o sentido, quer dizer que a Zona Leste está para lá, para a direita, né? E aqui, ó, São Paulo, BR-116, olha a rodovia aqui, ó, Dutra, passando dentro do estado de São Paulo aqui, ó, tá mostrando onde é que você vai pegar essa rodovia, 116, dentro do estado de São Paulo aqui. Florianópolis, a 7 quilômetros, então que é de distância também, ó, 7. São José, 6 quilômetros e mostrando o sentido, então local, distância e sentido, e por aí vai. Esses marcos quilométricos aqui, eles são encontrados em rodovias, tá? De um espaçamento aí de 1 em 1 quilômetro, você vai encontrar um marco quilométrico desse mostrando, ó, você está no quilômetro 321, então no quilômetro 350, no quilômetro 371, isso é para você se identificar na rodovia. Normalmente quando acontece um acidente, você liga para o socorro especializado, eles perguntam, você está em qual rodovia? A rodovia 116. Sentido ao quê? Sentido ao Rio de Janeiro. Qual quilômetro que você está? Aí é essa plaquinha aqui que vai mostrar que você está no quilômetro tal. Belezinha? Então tá aí passado para vocês. Bom, chegamos aqui agora na sinalização horizontal, que é aquela que está no pavimento, no piso. Vamos ver aqui algumas cores e aplicação delas, tá? Nós temos sinalização horizontal de cor amarela, tem até um exemplo aqui, ó, linha divisória de fluxos de cor amarela, aquela linha que tem no centro da pista. Nós temos ela também de cor branca, tá aqui exemplificado para vocês. Tem de cor vermelha, olha ela usada aqui no símbolo, né, do veículo de ambulância. Olha ela azul aqui usada no símbolo do veículo para pessoa com deficiência. E tem ela de cor preta, usado aqui, ó, debaixo da faixa de travessia de pedestres, ou como fundo para a faixa de travessia de pedestres. Então vamos ver. A cor amarela, ela pode ser usada em 3 casos. Dividir fluxos opostos. Perceba, se a linha que está aqui no centro é de cor amarela,
o fluxo ele vem em sentidos opostos. Percebam que tem uma setinha indicando nessa direção, né, da esquerda para a direita, e aqui em cima a gente tem o fluxo no sentido oposto, da direita para a esquerda. Então, se a linha divisória é amarela, você já sabe que a via ali é de mão dupla. Ela também pode ser usada em áreas onde proíbe estacionar. Se você quer proibir estacionar em determinada área, você deve usar ali a cor amarela para demarcar a extensão dessa área. Claro que somente a cor amarela não é suficiente para proibir, tem que ter a placa de estacionamento proibido, tá bom? Mas a linha amarela ajuda a mostrar ali para o condutor a extensão da área que é abrangida por essa placa de regulamentação que proíbe o estacionamento. E também para sinalizar obstáculos mais à frente, a gente vai ver muito essa cor amarela usada aí mostrando obstáculos, fazendo uma canalização, a preparação para evitar de você confrontar diretamente com o obstáculo no centro da pista. Um canteiro central que está iniciando, ou então uma coluna que sustenta uma ponte ou um viaduto, ou qualquer obstáculo que esteja na via ali, na pista. A cor branca, ela vai servir para dividir fluxos no mesmo sentido. Ora, se ela é de cor amarela, a gente sabe que é mão dupla, fluxos opostos. De cor branca, o fluxo é no mesmo sentido. Confere? Percebam aqui nas setinhas, olha, nesse caso aqui agora o fluxo é num sentido só. Está vindo aqui da esquerda para a direita, mas poderia ser o contrário, só da direita para a esquerda, aí não teria esse fluxo aqui da esquerda para a direita, claro. A cor branca também vai ser utilizada para demarcar áreas de estacionamentos especiais. Olha aqui, ó, olha a cor branca sendo utilizada aqui, demarcando a área para o estacionamento do veículo de PCD, que é o pessoa com deficiência. Olha ela aqui de novo, demarcando a área para o estacionamento do veículo em prestação de serviço de emergência, que é a ambulância aqui. Tudo bem? Entenderam? E aqui, ó, faixa de pedestres também usada na cor branca. E por fim, símbolos e legendas, que daqui a pouco a gente vai ver vários desses símbolos e legendas também. A cor vermelha pode ser usada em 3 casos. Para simbologia de hospital, farmácia, área de ambulância. Para demarcar ciclovias, tá? Uma ciclovia, uma ciclofaixa, ela ela vai ser demarcada ali pela cor vermelha. Guardem bem isso, ciclovia, ciclofaixa, cor vermelha. E pode ser usado também como contraste no pavimento, também para ciclofaixas. Vermelha tem relação direta com ciclos, tá? Bicicletas. Ou então hospital, farmácia, ambulância. A cor azul só pode ser usada nessa situação aqui, ó, para demarcar ali a área, demarcar não, o símbolo, né, onde fica a área ali demarcada para o estacionamento desse tipo de veículo. E a cor preta também só é utilizada numa única situação, que é para contraste. Vejam bem, nós temos aqui uma pista de cor cinza. Essa cor cinza, se eu coloco só a faixa de pedestres aqui na cor branca em cima dessa cor cinza, a depender do horário, da distância que o veículo vier, da velocidade, quando eu falo do horário, assim, porque se tiver um sol, né, muito forte, daquele vaporzinho no asfalto, esse motorista que vem aqui, ó, em direção a essa faixa de pedestre, pode não ver a faixa de pedestre, porque é uma cor clara, que é o branco, em cima de um cinza, que não é uma cor tão contrastante. Para não ter nenhum risco desse condutor não ver essa faixa de pedestre, pode-se então usar a cor preta. Antes de colocar a faixa de pedestres, vai lá, faz uma preparação no piso, no pavimento, de cor preta, depois vai colocar a faixa de pedestre na cor branca por cima. Olha que mega contraste. Branco e preto é o maior contraste possível. Então, de longe vai dar para ver essa faixa aqui, tá bom? Poderia ser usada para outras também. A cor preta, quando eu falo outras, assim, para preparação do terreno, para outras sinalizações, não é só faixa de pedestre, não. A cor preta, ela serve para contraste, que é para a sinalização ficar bem contrastada na pista. Infelizmente, o pessoal gosta de inventar. Belo Horizonte, por exemplo, capital mineira, ao invés de colocar a pavimentação na cor preta, né, preparação, fundo de preto, e a faixa branca por cima, eles colocam vermelho. Da onde que tiraram isso? Da orelha. Não existe isso dentro da regulamentação de trânsito. É errado. Não pode, o município não pode inovar nesse sentido. Isso aí dá briga para mais de quilômetro. Vai um veículo, estaciona ali em cima daquela faixa. Aí o agente de trânsito vai chegar e vai autuar, opa, estacionou isso na faixa de pedestre. Ele fala assim, mas que faixa de pedestres? Eu estou vendo aqui uma cor vermelha aqui misturada com branco, eu desconheço essa sinalização. E aí? Se for brigar judicialmente, é provável que ganhe, tá? Então o município não pode inventar. Ele não tem que colocar ali o fundo vermelho com a faixa branca por cima, não.
Tem cidade que inventa mais ainda. Tem gente que coloca o fundo azul, outros colocam o fundo verde, enfim, virou bagunça. Nem aquela faixa de pedestre 3D, vocês já viram? Aquela que você olha assim, ó, dá a impressão de que ela está em 3D, 3 dimensões. Se você não viu, procure aí na internet, você vai encontrar. Nem aquela faixa é permitida. A ideia era até boa, mas o CONTRAN, o DENATRAN já, nada disso, não inventa moda não. Faixa de pedestre é o padrão que está aqui no Manual Técnico de Sinalização e seguir isso aqui. Não inventa não, tá? E o município vai inventar de colocar aí contraste em outras cores. Então já sabem, já viram aqui quais são as cores, já sabe para que serve cada cor, é manter esse padrão, não pode inventar. Ainda falando de sinalização horizontal, alguns tipos agora. Marcas longitudinais, representada pela sigla ML, de marcas longitudinais. Uma marca longitudinal é uma que acompanha a pista. Está vendo essa linha do centro aqui? Ela acompanha a pista. Ela vai com a pista toda a vida. Então ela é longitudinal, ela vai longe. Está vendo essas marcas que tem nos bordos da via aqui, branquinha? Elas são chamadas de marcas ou de linhas delimitadoras. Elas delimitam aqui o limite da pista de rolamento. Elas também são marcas longitudinais. Tá vendo? Elas acompanham a pista. Aqui embaixo nós temos um exemplo de marca transversal. Nós temos aqui a pista, essa pista ela está subindo aqui, tá? E vai, segue para cima aqui. E tem aqui uma área de gramado, parece gramado, vamos imaginar que seja uma calçada verde. Tem um pedestre aqui, ele quer atravessar. O que esse pedestre vê na frente dele? Que é uma faixa de travessia de pedestres. Observe que essa faixa de travessia de pedestres, ela pega de um lado e vai ao outro lado da via. Ela é transversal, ela atravessa a via. Ela não é uma marca longitudinal que acompanha a pista, vai ao longo da pista. A linha de retenção, aquela que vem antes da faixa pedestre aqui, ó, ainda que ela venha somente até a metade da pista, ela é transversal, porque o sentido dela é transversal. Não chegou lá do outro lado, mas o sentido é transversal. Então ela é uma marca transversal. Qual mais? Tem também as marcas de canalização. Observem, aqui nós temos, não sei se vocês conseguem perceber, aqui nós temos um obstáculo físico. Parece o início de um canteiro central, alguma coisa aqui. Então esse veículo que vem aqui, ó, nesse sentido, se ele não tiver essa marca de canalização, esse tipo espinha de peixe aqui, ó, se ele não tiver essa marca de canalização, ele vai chegar e vai dar de frente com esse obstáculo físico aqui, esse canteiro central aqui. Então a marca de canalização já faz uma preparação, ela já ordena o fluxo para a direita ou em frente lá, evitando que o condutor confronte diretamente com o obstáculo. Marca de canalização. Canaliza o trânsito para um lado ou para o outro. Tem mais? Tem. Tem as marcas delimitadoras, olha, MD, que delimitam áreas. Essa aqui, por exemplo, delimitou uma área onde você não pode estacionar. Cor amarela delimita áreas onde é proibido estacionar. Lembram? Nós vimos na tela anterior. Tem mais? Tem as inscrições no pavimento, também chamadas aí de IP. São esses símbolos que aparecem pintados no pavimento, que já já a gente vai ver o que cada um deles significa.